tema de hoje, né, vai ser afabilidade e doçura. E eu só queria fazer um parêntese antes de eu começar de fazer a palestra, né, que a importância, né, de nós não mantermos calmos, né, de não mantermos as nossas vibrações, né, positivas nesses momentos, nesses dias de hoje, né, em que tantas aflições, em que tantas perturbações, em que tantas incertezas, né, venham e afligir a todos nós. De falar aqui para vocês. E tem muito a ver com o tema de hoje, né, porque tem a ver com como que a gente se interage, né, como que a gente vai conversar com as pessoas, como a gente vai lidar com as pessoas, como a gente vai interagir, as mensagens que nós vamos passar, aquilo que nós vamos falar, né? Se a gente vai falar, se a gente está nervoso, a gente vai passar aquele sentimento assim de nervosismo, de raiva ou de contradição, de desespero, né? E temos recebido assim tantas mensagens, pelo menos eu já vi bastante algumas, né? De que a espiritualidade nos pede neste momento que tenhamos paz, né? Que tenhamos confiança em Deus, que tenhamos fé, né? Tantas mensagens eu vi aí do Divaldo, de outras casas espíritas, de outras religiões, de outros, né, não importa a sua fé, a sua escola religiosa neste momento, mas todas são as mesmas. Vamos ter paz, vamos confiar em Deus, vamos acreditar, né, que Deus está cuidando de todos nós neste momento, né, de cada necessidade, e vamos ter mais cautela com as nossas conversas com os nossos irmãos. E tem muito a ver com o que nós vamos falar aqui, o tema que eu vou trazer hoje para vocês aqui que nos assistem online, né? Tem muito a ver com o nosso interagir, como que a gente fala, né? Aquilo que sai da nossa boca, né? O amor, a afabilidade, a doçura, né? A benevolência, como os que nós tratamos os nossos irmãos, seja por conversa, seja às vezes por a interação, né? Ou principalmente hoje pela internet, quando você posta alguma coisa, aí o outro vai lá no comentário do outro e já faz uma coisa desaforada e o outro já fica com raiva. Quer dizer, isso tudo tem a ver com o momento que nós estamos passando, né? Então vamos aí aproveitar, né? Vamos dar ouvido a essas mensagens maravilhosas que temos recebidas, né, da espiritualidade, que é um momento de termos fé, é um momento de termos calma, é um momento de termos compaixão com o próximo, é um momento de que possamos aprender, né, com as nossas dificuldades. E assim como tem uma passagem no Antigo Testamento que, né, que Ezequiel profetiza sobre os ossos secos que venham à vida, assim como a natureza, né, que hoje vai vir a primavera, né, que quem mora no norte, aqui na Flórida nem tanto, a gente vê assim as flores, né, brotando, ou quem mora no Brasil, quando entra setembro, tem os ipês, né, pelo menos lá em Belo Horizonte era assim, tinha os ipês amarelos que quando vem, né, se fala assim, a primavera chegou. E quem está morando no norte, né, que vê aquelas árvores secas, aquela coisa assim mais sem vida, você fala, nossa, como é que isso vai voltar? Primeiro ano que eu passei aqui, eu falei, nossa, mas fica tudo tão sequinho, tudo tão feio, como é que isso tudo volta, né, na primavera, como é que fica tudo verdinho de novo, né? Isso é a maravilha de Deus, Ele mostrando, olha, eu cuido de vocês, tem o tempo todo, o ano todo tem as estações, a primavera, o verão, o outono, o inverno, né? Que a natureza, ela se refaz, ela se renova, ela mostra para a gente, né, que olha, o que está morto, o que está seco, né, que às vezes os nossos corações eles estão secos, eles estão necessitados, né, de uma palavra amiga, de uma palavra dócil. Então vamos ser aqueles que falam palavras de amor, palavra de vida, né, para os nossos irmãos aí que estão tão conturbados, tão tristes, tão aflitos neste momento, né? Então vamos lá ao nosso tema de hoje, afabilidade e doçura. E esse está, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, acho que pulou um slide aqui, mas não tem importância não. Está no Evangelho segundo o Espiritismo e ele vem na instrução dos Espíritos. Não precisava de voltar, não tem importância não, não tem problema não. Né, e aí ele fala assim, a benevolência para com seus semelhantes é o fruto do amor ao próximo e produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se
Lázaro, Paris, 1861. Isso é no Evangelho segundo o Espiritismo e essa parte está na Instrução dos Espíritos, né? Então, nesse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, se fala sobre a doçura e a afabilidade, podendo a gentileza entrar em discussão. Pessoas que carregam essas virtudes da alma têm a capacidade de dar ânimo, força a quem está precisando, pois emitem energias que, neste caso, estão alinhadas com o amor, desde que os pensamentos até as ações dessas pessoas. O amor é a motivação, o constituinte de cada palavra, de cada gesto. Conscientes de que todos os seres humanos são os nossos irmãos, os animais são os nossos irmãos menores da natureza, é uma dádiva de Deus a doçura. A afabilidade e a gentileza cresce espontaneamente nos nossos corações. Então, passamos a ter mais cuidados com nossas interações sociais e com o modo de vida em que levamos. Aí eu coloquei para vocês, né, a arvorezinha, e essa arvorezinha, ela significa, né, os frutos do Espírito, né, que é aí, né, o amor, a alegria, a amabilidade, a mansidão, a fidelidade, a paciência, o domínio próprio, a bondade, né, fala-se disso, né, em Paulo traz para a gente essa passagem em Gálatas 5, 22, 23, e também, né, temos mais aí também falando desse mesmo, dos mesmos frutos, né, que fala em Lucas 6, 44, 45, está falando assim, porque cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem abrolhos de vintões de uvas. E o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, é mais ou menos aquilo que eu já me adiantei e falei um pouco, né? Nós temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos, como que nós falamos com as pessoas, como nós tratamos as pessoas. Principalmente agora, né, no nosso isolamento social, que as nossas interações, elas são virtuais, né? Que você pode, o que você pode fazer? Você pode conversar, você pode mandar uma mensagem do WhatsApp, você pode colocar um post no Facebook, você pode postar um vídeo. Então nós estamos privados, né, desse contato, frente a frente, que muitas vezes, né, até traz um pouco de, vamos falar assim, não desentendimento por si, mas um pouco não desentendimento, mas se você tem uma conversa frente a frente com a pessoa, não é a mesma coisa de você falar com ela pelo telefone, ou não é a mesma coisa de você ter uma interação, né, pelo Facebook. Você não está vendo ela frente a frente, você não está vendo a linguagem do corpo, você não está vendo como é que ela está interagindo com você. Então, quer dizer, aquele calor humano, aquela vibração, aquela frequência, né, que você tem, aquele contato, já não tem mais. Então, quer dizer, é só daquilo que você fala. E, às vezes, muitas das coisas que nós falamos, né, não tem, a palavra, quando ela solta, uma vez que você fala ela, uma vez que ela entra no coração da pessoa, se ela é uma coisa que magoa, para você depois ir lá e consertar né, a pessoa te perdoar, já cria uma ferida, já cria um desentendimento aí desnecessário, né, com o irmão. Então é disso, né, que a gente vai falar um pouco, né, do amor, né, da alegria, né, da amabilidade, da doçura, né, da afabilidade, da benevolência, do cuidado que nós temos que ter com o nosso irmão, com o nosso próximo nesse momento, né, principalmente nesse momento em que nós vivemos, em que nós podemos ter a oportunidade, né, de crescermos assim como espírito, né, que às vezes nós criamos assim, vamos dizer, né, pessoas até que nós temos no nosso convívio próprio, que nós temos ali a obrigação agora, né, de estar ali confinados com ela, ou seja, uma pessoa da família, ou seja, a pessoa que você divide a casa com ela, um roommate, ou quem seja que for, e você está ali naquela situação que você tem que conviver com aquela pessoa. Então, às vezes, você fala, nossa, eu não estou nem aguentando olhar para a cara do fulano hoje, mas vamos lá, né, eu estou no confinamento aí, como é que eu vou fazer, né, se você está naquele espaço ali, e você tem que conviver com aquela pessoa. Aí nós paramos para pensar, não seria essa uma oportunidade de aprendermos a conviver um com o outro, de
exercer, né, a nossa fé, de exercer aquilo que nós aprendemos no nosso dia a dia, que é ser caridoso, que é ser benevolente, que é ter mais paciência, que é ser amoroso com o nosso irmão. Então, assim, tudo, né, que nós estamos passando neste momento, isso é um momento de reflexão para todas as coisas, né? Aí vamos aos significados de amabilidade, doçura e benevolência, né? Doçura é sinônimo de mansidão, mansitude, placibilidade, mel, amenidade, brandura, quietude, serenidade e suavidade. A doçura é a qualidade de quem é suave, meigo e brando. E a benevolência é sinônimo de benignidade, tolerância, indulgência, bondade, caridade. A afabilidade e a doçura se originam da benevolência, boa vontade, bondade para com alguém, que por sua vez é fruto do amor ao próximo. E a afabilidade é o sinônimo de amabilidade, brandura, cortesia, agrado e suavidade. E só uma coisa que agora que passou eu lembrei, de todas essas, dos frutos do Espírito, né, de todas essas qualidades, né, que vem aí, né, que Paulo veio trazer para nós, que são os frutos do Espírito, nós temos que lembrar que o mais importante de todos eles, né, que na hora que a gente olha para a arvorezinha, lá no topo, o que está? O amor, né? Porque sem o amor não tem como a gente ser, não tem como ser a amabilidade, não tem como você ter paciência, não tem como você ter doçura. Ontem eu estava aqui, o nosso querido Márcio estava dando aula aqui ontem sobre obsessão, né? E aí ele estava falando sobre os trabalhos, né, mediúnicos e assim o esforço, né, como que é você vir aqui às vezes a pessoa que fica né, ajudando ali nas comunicações numa mesa mediúnica, né? Que às vezes, né, o espírito está com raiva, ele fala alguma coisa ali que a pessoa, né, que não quer falar, né, que está ouvindo. Se ele não tiver um amor, né, pelo aquele espírito que ele está ali falando com ele, o trabalho dele fica mais difícil. Dialogador. Obrigada. Fugiu a palavra aqui no momento. Mas então, porque ele tem que ter o amor para uma criatura que ele nunca viu, que é além daquela do pai, da mãe, do irmão, daquele que ele convive. Quer dizer, tem que ter o amor, né? Se você não tiver o amor, né, que é o dom maior, né, o dom supremo, aquele que Jesus, né, veio aqui passar e ensinar para todos nós, as outras qualidades, né, os outros frutos, eles ficam meio que a árvore fica meio que fora do contexto, né? Então vamos aí, né? O amor é paciente. Cortou só um pouquinho aqui em cima o que estava escrito. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com levianidade, não se ensoberbe, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso aí está na carta de Paulo aos Coríntios, né? Acho que muitas das pessoas que conhecem desse versículo. E aí eu trouxe para vocês, então, aqui no slide está um pouquinho cortado, e eu não estou conseguindo ler, mas não tem importância não. Quem tá conseguindo aí me ver pela internet, deixa eu ver se dá para consertar um pouquinho. Mas não tem importância não. Enquanto aqui, ó, pronto. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofredes, antes bendizei de Deus, onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizeis de vós, onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Um espírito amigo. Esse também eu tirei do Evangelho segundo o Espiritismo, das Lições dos Espíritos, né? Por que eu trouxe esse pedacinho aí para vocês? Porque isso tem a ver com a paciência,
né? E aí tá falando do amor, porque às vezes, né, a aflição, às vezes a doença, ou às vezes o período, né, em que nós passamos, ele nos causa uma certa dor, né? Ou a perda de um ente querido, ou uma dificuldade financeira, ou a crise, ou as aflições, ele nos causa uma certa dor. E é nessa dor que nós temos que exercer a ter a paciência. Por que ter paciência é importante? Porque se você não aprende a ser paciente, você não aprende a exercer a sua inquietude. Nós temos que... São caprichos, né, nossos, que às vezes Deus quer trabalhar conosco mesmo no nosso íntimo, para nós aprendermos a evoluir, a caminhar junto com Ele, né? Então, eu trouxe aí para vocês... Toda vez que eu falo alguma coisa na palestra, eu tenho que falar do Paulo Estevam, né, que é um livro assim maravilhoso, né? Então aí no livro do Paulo Estevam, né, de Chico Xavier e Emmanuel, tem ali quando Paulo ele tinha ido, né, numa das viagens missionárias, ele tinha ido até a casa do pai dele, e ele tinha tido uma conversa muito difícil com o pai, e ele teve que tomar uma decisão, o pai dele não aceitava que ele tinha ali ido seguir Jesus, que ele acreditava no carpinteiro, né, aquela coisa toda, e foi uma coisa bem difícil. Ele teve ali que deixar. O pai dele falou: ou você escolhe, você fica comigo ou você segue esse carpinteiro aí que você está falando que é o Salvador, que é o Messias. Aí ele abaixa a cabeça e fala assim: pai, te amo profundamente, mas eu realmente creio que Jesus ele é o Messias, eu realmente creio que o meu trabalho é seguir ele, é fazer aquilo que ele está me pedindo para fazer. E ali ele sai da casa do pai dele, assim, sabe, assim, devastado. Ele sai da casa do pai dele, assim, muito, muito, sabe, como, né, aquebrantado, né? O coração dele está assim, despedaçado. E o pai dele, como pai, né, dá uma de durão, mas mesmo assim ele pega uma sacola de dinheiro e manda o empregado entregar para ele, ele vai embora, assim, sabe, muito, mas muito triste mesmo. E ele estava no caminho, né, no deserto, e ele para, e aí ele fala que ele, né, no livro conta que ele descansou, e ali, quando ele vai descansar, aparece para ele Abigail e Estevão. Quando ele vê a Abigail, ele, sabe, acontece uma coisa assim maravilhosa, e assim, é um diálogo assim muito lindo. Tem quem lê o livro, sabe, essa parte assim, realmente assim, essa obra de Emmanuel Chico realmente assim, é maravilhosa. Então aí eu trouxe só um pedacinho para vocês que fala assim, né, Abigail tinha razão. Era mesmo necessário realizar a obra de aperfeiçoamento interior. Desejava ardentemente fazê-lo. Para isso, insulara-me no deserto por mais de 1000 dias consecutivos. Todavia, voltando para o ambiente de esforço coletivo em cooperação com os antigos companheiros, acalentava sadias esperanças que se converteriam em dolorosas perplexidades. Aí ele pergunta para Abigail, né? Que providências adotar contra o desânimo destruidor? E ela disse: espera. Disse ela num gesto de terna solicitude, como quem desejava esclarecer que a alma deve estar pronta a atender ao programa divino em qualquer circunstância extrema de caprichos pessoais. Olha que coisa maravilhosa. Olha que lindo. E quem lê o livro, né, sabe assim, que essa noiva de Paulo, de Saulo, né, ela era uma pessoa extremamente doce, era uma pessoa extremamente afável, ela era uma pessoa extremamente que colocava ele no centro, que ele era um homem, né, duro, intempestuoso, ele era, né, o doutor da lei, e ela, quando eles conversavam, quando eles tinham aquele diálogo, assim, por isso o amor dele por ela, porque quando ele chegava perto dela, ele trazia ela para o centro, né, trazia ela para um lugar onde que ele se sentia assim, centrado, onde ele se sentia amado, onde ele se sentia como se diz assim, protegido. Ela trazia ele para aquele lugar onde que ele falava assim, não, aqui eu posso ser eu. Então, assim, é uma coisa maravilhosa. E nesse momento tão difícil da vida dele, que ele estava ali passando por tantas dificuldades, tinha tido essa conversa tão difícil com o pai, ele teve essa conversa maravilhosa com ela. É muito legal, muito lindo. E não tem como falar
de amor, de amabilidade, de doçura, sem falar em Chico, né? Como não falar em Chico, né? Como não contar uma história né, desse espírito assim de luz maravilhoso que vem nos agraciar aqui na Terra, né? Aí eu trouxe essa mensagem porque eu acho que foi uma coisa assim que me tocou muito, né? Então eu vou ler para vocês aqui, ó. Era o ano de 1959 e fazia um pouco tempo que Chico Xavier havia se transferido para a cidade de Uberaba, pois até então residia em Pedro Leopoldo. No seu trajeto para casa, de vez em quando, Chico dava uma chegada ao mercado municipal. Conversava com os quitandeiros e comprava frutas, legumes e verduras e prosseguia. Os quitandeiros observavam que Chico, sempre de bom humor, muita simpatia e calma, entra e escolhia, pegava sempre 4 tomates. A senhora da banca de legumes observava Chico escolher os tomates. Via que ele pegava 2 em bom estado e 2 bem maduros, para uso imediato. O jeito de Chico deixou-lhe inquieta, até que um dia não se conteve mais. E aproximando de Chico, perguntou a ele: por que o senhor escolhe 2 tomates bons e outros piores, quando todos os clientes aqui escolhem os melhores e rejeitam e até reclamam dos tomates mais maduros? O senhor está pagando, seu Chico. Pegue somente os bons, é por minha conta. Pode até levar alguns mais. Conhecendo Chico Xavier, como já conhecemos, não podia dar uma resposta que fosse diferente dessa. Agradeço o seu generoso coração, mas se eu escolher somente os bons, darei prejuízo para a senhora. E por mais que a senhora insistisse, o Chico continuava a pegar, não só tomates, mas outros legumes, frutas e verduras, nas 2 condições. Essa fonte é do livro Os Encontros com Chico Xavier, de César Carneiro de Souza. Olha que maravilhoso. Olha o cuidado, olha a benevolência com o próximo, né? Em tudo ele pensava no próximo, né? Em tudo ele pensava, eu não posso pensar só em mim mesma, né? Eu não posso pensar no meu imediato. Se eu preciso só de 2 para me comer de imediato, né? Se eu estou precisando daquilo, eu vou levar só aquilo que eu preciso. Olha que maravilhoso. Olha se não é essa lição que nós temos que aprender agora. Eu vou ter para mim aquilo que eu necessito. Nada mais, nada menos. Muito maravilhoso isso, né? Então, vamos falar também agora, né, de outros aspectos, né, da afabilidade que também nós não, né, não poderíamos deixar de falar, né, que não adianta só a gente, que às vezes, né, as pessoas cheias de doçura, ela é amável, ela é meiga, ela é toda bonitinha, né, toda lindinha, mas por dentro, né, às vezes as intenções dela, ela tá assim, né, espalhando doçura e mel, mas ela não é aquela florzinha bonitinha que ela parece ser, né, ela não é aquele potinho de mel, né, quando você vai comer, você vai testar o mel, ele é um veneninho bem amargo, né. Então, a gente está falando aí da maledicência, da fofoca, né? Da injúria, né? Da cólera, do ódio, né? Da inveja, que são todos antônimos das palavras que a gente já foi dito antes, né? Que é o amor, que é a paciência, que é a paz, que é a benevolência, né? Então, isso também eu tirei do Evangelho segundo o Espiritismo, a Instrução dos Espíritos, né? Que diz assim: o mundo está cheio dessas criaturas, que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando fala pela frente, se muda em dardo peçonhento, quando estão de trás. Não basta que os lábios gotejem leite e mel, pois se o coração nada tem disso, a hipocrisia, aquela cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se contradiz. É o mesmo diante do mundo e na intimidade. Ele sabe, aliás, que não se pode enganar os homens pelas aparências, não se pode enganar a Deus. Isso é de Lázaro, Paris, 1861. Nós vamos colher aquilo que plantamos, e o que podemos aprender com a lei de causa e efeito de justiça
é que não adianta fingir os bons sentimentos de benevolência para com o próximo e esperar receber frutos e ações vazias e é o que recebemos no nosso próprio direito, naturalmente, né? E os nossos pensamentos e sentimentos, eles geram energias condizentes com o padrão vibratório específico de cada um. Ou seja, se você está feliz com um pensamento positivo, ele emite uma vibração relacionada à felicidade. Assim como se você está com raiva, ele vai emitir vibrações relacionadas ao ódio. E essa energia irá contagiar o ambiente ao nosso redor, né? Então, nós temos, às vezes, que tomar muito cuidado, né, com isso, né, com a fofoca, com a maledicência, com a inveja, né? E principalmente com a falsidade, né? Que é a questão de você ser... né, aparentar ter boas intenções naquilo que você está falando ou naquilo que você está dizendo, simplesmente para você levar um proveito da situação, né? Às vezes você está fazendo um gesto ou uma caridade, você está ajudando alguém, mas você está ajudando por outras intenções, porque você está tentando tirar um benefício próprio. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque essas energias, nessas vibrações, quando nós nos conectamos com ela, não só nós fazemos mal para nós mesmos, mas irradiamos, né, esse mal para os outros, para quem está perto da gente, seja eles nossos filhos, né, os nossos cônjuges, né, os pais, até os animais, né, que estão à nossa volta, eles têm percepção dessa energia negativa, né, dessa energia que nós nos conectamos quando nós fazemos esse tipo de coisa, né? E aí eu trouxe para vocês aí alguma das palavras que estão aqui no Evangelho, né? Que diz assim, olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graças aos que ouvem. E isso está lá na carta de Paulo aos Efésios, né? 4:29. E mais na frente ele fala de novo, né? Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sejam uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Né? Olha aí que maravilha, né? Olha aí os ensinamentos novamente de Paulo, né? Que ele traz para, né, a gente. Por que eu refiro tanto a Paulo quando, né, eu falo do Evangelho e quando eu venho trazer aqui as palavras? Porque Paulo, né, ele foi, não somente porque ele não foi um apóstolo direto de Jesus, né? Todo mundo já sabe a história, ele não teve aquela convivência direta com ele. Ele teve que se quebrar, ele teve que ser aquebrantado, ele teve que se transformar, né? E essa transformação, né, de Paulo para ser quem ele foi, né, quem ele é, e trazer essas palavras de força, de fé, de amor, né, que deixou esse legado todo para nós, até hoje. É muito bonito a gente ver essa trajetória toda. Então, por isso que é muito importante, né, a leitura, quando a gente, né, o estudo, quem tiver tempo de ler o livro, assistir um filme, ou fazer um estudo, né, das obras, é importantíssimo, porque se a gente adquire tanto conhecimento, é tão edificante, né, para as nossas vidas, e isso traz muita paz. Porque à medida que você vai desconectando, né, dessas notícias, né, de que está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, se você ler um livro, se você abrir para ouvir uma música ou uma mensagem edificante, automaticamente você está elevando seu pensamento, automaticamente você está pensando em coisas diferentes, e aí aquilo ali vai, aquela nuvem negra, né, que está ali formando, assim, aquela nuvenzinha, né, igual uma chuvinha que vai ali atrás de você, em cima de você vai, ela vai se desfazendo, aí vai clareando, e você olha lá para fora, aquele sol bonito, e você fala, deixa eu tomar um arzinho ali, aí você vai, aí você olha para o passarinho, aí você olha para a florzinha, e você pensa assim, nossa, realmente o mundo não vai acabar, eu vou ficar ok, as coisas vão dar certo, entendeu? Não vai ser do jeito que eu estou pensando, não, né? Então, temos mais aqui um slide, né, que eu trouxe, né, que fala assim, né, que infelizmente em nossa sociedade, né, nós temos pessoas que se preocupam mais com aparência e status, né, e são pessoas que por trás de uma máscara elas fingem ser dóceis e gentis,
quando se encontra em plateia, mas basta ficar sozinha ou junto de pessoas que não compartilham da mesma mentalidade, a língua se transforma em arma disseminada, a calúnia, a fofoca, a inveja, a maledicência. Mas não é difícil saber quem é verdadeiro e quem usa uma máscara. Afinal de contas, a vibração não pode ser dissimulada, fingida. É o que é. Assim conseguimos perceber quando estão sendo falsos conosco ou quando as palavras e as atitudes são vazias de benevolência. São como os camaleões que mudam de acordo com as circunstâncias, sempre procurando os benefícios e as vantagens para si mesmo. Né? E nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes, né, tem pessoas que elas são mais perceptivas, que elas captam mais rápido, né, quando a pessoa está usando de uma certa falsidade, ou ela está tentando, tipo assim, tirar um proveito. Mas infelizmente tem pessoas que não. Tem pessoas que elas acreditam se você fala uma coisa com elas, se você está, né, se você está parecendo que você está sendo boa, se você está sendo caridosa, e você acaba abusando da confiança dela. E automaticamente aquela pessoa deposita ali, né, a confiança em você, aí você acaba tirando proveito daquela confiança que ela está depositando em você, e aí quando você faz uma coisa que prejudica, aquela pessoa fica devastada, né? E isso é muito triste, porque né, já aconteceu comigo, tenho certeza que já deve ter acontecido com praticamente quase todo mundo, mas tem pessoas que já têm essa natureza mais, não vou falar inocente, né, mas menos perceptiva a esse tipo de pessoas que usam dessa né, maledicência para poder enganar as pessoas. Isso é muito triste, né, saber que hoje em dia tem esse tipo de pessoas, tanto da parte que são enganadas quanto as que enganam, né? E nós temos que tomar muito cuidado, por isso que é muito importante, né, estar sempre conectados, estamos sempre pedindo orientação aos nossos mestres, mentores, nossos guias espirituais, sempre estar orando, né, pedindo a Deus esclarecimento, né, pedindo sempre orientação, porque às vezes é uma luzinha, às vezes a gente fala assim, nossa, aquilo ali, sei não me cheirou muito bem, né? Então a gente tem sempre que estar ali, escutando, né? Vamos falar assim, né? Aquele anjinho ali falando no ouvidinho da gente, olha, mas acho que ali, com cuidado, né? Igual a mãe da gente, né? A minha mãe, quando eu era mais nova, era daquele jeito. Às vezes ela via uma amizade, né? Com o menino, né? Minha mãe falava assim, aquela menina ali, não sei não. E eu falava, nossa mãe, não, isso você nem sabe. E eu podia esperar, daí um tempo aí aconteceu uma coisa, eu olhava pra minha mãe e falava, minha mãe, você é bruxa, só pode, não é possível. Ela morria de rir comigo. Mas não é aquela proteção, que mãe tem aquela intuição maior, né? Tem aquela parabólica, né? Que já pesca ali aquela coisa quando o filho está ali no perigo, né? E ela já vai lá na frente, né, já te ajuda. Mas é esse tipo de percepção que a gente tem que ter, né? Esse tipo de cuidado que nós temos que ter conosco e com o próximo também, porque, né? Porque às vezes se a gente deixa, né? Que não existe vítima, né? Se nós permitimos que alguém faça alguma coisa conosco, é alguma lição que nós temos que aprender. E se continuamos permitindo que nós sejamos enganados com fofocas, com maledicências, porque uma vez que acontece isso com você, você tem que falar assim, não, então tá, então aprendi, eu vou parar e não vou deixar mais isso acontecer comigo, né? Então tem sempre os dois lados da moeda, né? Então, que melhor exemplo de afabilidade e doçura que Jesus, o nosso querido mestre. Ele passou pela terra espalhando o amor, consolações e esperança. Nunca julgou, condenou alguém e nem feriu com palavras agressivas. Pelo contrário, as suas palavras gentis e amáveis davam orientações e coragem necessárias para se mudar vidas e destinos. Sempre compreensivo por conhecer as verdades espirituais, nos guia até nos dias de hoje, com a mesma paciência e doçura de sempre, respeitando o nosso livre-arbítrio, embora hoje esteja constantemente nos convidando para a seara. Nós não vamos mudar da noite para o dia, da água para o vinho, mas é pelo meio do exercício da perseverança que vamos dissolvendo as nossas paixões milenares na água do amor de Deus, fazendo crescer em nossos corações as virtudes como a afabilidade e a doçura. Né? Então, o convite, né,
que a espiritualidade vem nos fazendo, principalmente, né, nesses dias de hoje, né? Vamos nos conectar com o bem, vamos nos conectar com o amor, vamos nos conectar com a paz, vamos melhorar as nossas vibrações para que nós possamos entender a mensagem que a espiritualidade quer nos encaminhar neste momento. Esse momento é um momento crucial para nosso crescimento, para nossa evolução. Nós estamos em um momento crucial para aprendermos que esse mundo ele está regenerando, e quem aqui ficar, né, daqui para frente, não vai ser agora, né? Eu não sou muito entendida nesse assunto, então não vou me aprofundar. Mas o momento é este, né? Nós somos os trabalhadores da última hora, né? E a hora é essa. A hora é de espalhar o amor, espalhar a paz. E como é que eu faço isso se eu não posso interagir? É através disso aqui, ó, da palavra, é a mensagem, é o Facebook, é o vídeo, né? Então vamos espalhar aí a mensagem de amor, né? Com tanta velocidade que eles espalham as mensagens do vírus, né, da política, ou do fulano que está com raiva. Vamos fazer o contrário, né? Não é só falar assim, 1000 pessoas ficaram curadas com corona. Não é isso, gente. Vamos falar isso também, é bom todo mundo saber que, né, ninguém está morrendo, só que está todo mundo sobrevivendo. Mas o que eu quero dizer assim, vamos conectar com coisas boas, essas mensagens que a gente escuta assim, né? Eu recebo cada mensagem, às vezes linda, às vezes eu passo para frente, às vezes eu não passo para frente, que às vezes eu fico com medo porque eu vou passar uma coisa para um grupo uma vez no dia da minha família, criei uma confusão, falei, não vou fazer mais isso, eu vou passar para uma pessoa só. Aí se essa pessoa quiser, ela passa para frente, que ela passe para frente, que ela passe para frente. Mas tem que ser, porque a gente tem que ser como uma centelha de fogo, a gente tem que tentar acender a luzinha, porque o momento é esse, acender a sua luz, cada um na sua casa, acende a sua luz, né? Faça a sua luz brilhar onde que você está, você tem capacidade para isso, né? E nós podemos fazer isso através da comunicação, né? Hoje em dia nós temos essa ferramenta maravilhosa que é a internet, porque antigamente a gente não tinha isso, né? Se acontecesse isso, né, alguns anos atrás, todo mundo confinado dentro de casa, não podia nem chegar na janela para fofocar com a vizinha, né? Porque não tinha como, né? Não tinha como interagir. Hoje nós temos. Vamos utilizar dessa ferramenta que é a internet, né? Que é o WhatsApp, que é o Facebook, né? Que é o videoconferência, que é o videocall. Vamos espalhar aí essa mensagem de amor, de paz, de fé, de perseverança, né? Que isso daí que vai nos levar, que vai elevar os nossos pensamentos, que vai ajudar a espiritualidade a nos ajudar, né? Se nós pedimos tantos, clamamos tantos a Deus que nos ajude, nós temos que nos ajudar também, né? E como é que nós vamos fazer isso? É elevando os nossos pensamentos, né? É acalmando os nossos corações, é deixando a paz de Deus entrar em cada lar, né? Em cada coração, em cada casa, né? Através do evangelho no lar, através dos livros, através das palestras, através dos livros, né? Através dos filmes, através de coisas educativas que nós podemos ter interação com nossas famílias, né? Então, eu deixo aqui com vocês a última mensagem aqui, né? Que sem a afabilidade e a doçura, sem a compreensão fraternal e sem atitudes edificantes, não podereis entender os espíritos afáveis, os amigos elevados e constitutivos. Esse é do Missionários da Luz, né? Então, aí deixo essa mensagem para cada um de vocês aí no seu lar, que vocês possam refletir, né? Que vocês possam aí buscar, né? Se conectar com os espíritos de luz, com os mestres, com os entes queridos, com os mentores espirituais, com todos aqueles que tragam paz, que tragam luz, com o Mestre Jesus, né? Que ele possa estar, né, entrando em cada casa, em cada coração nesse momento, trazendo muita paz para todos nós. Muito obrigada.